certo? Então você tem um paradoxo. O que sugere esse paradoxo para mim? Primeiro, os russos fortalecem suas posições defensivas, claro, para proteger, muito provavelmente, a sua principal base naval no Mar Negro, a sua principal, sob o ponto de vista político, a sua principal concepção simbólica ali, que é a Crimeia. Mas, se por um lado os ucranianos parecem capazes de avançar em direção a muitos, exceto Crimeia, tá, pessoal? Há muitos pontos controlados hoje pelos russos, eles estão numa situação muito vulnerável quando nós pensamos aí na sua capacidade de suprir minimamente, sob o ponto de vista energético, sob o ponto de vista crítico, as suas instalações até hospitalares. Recentemente o prefeito da capital falou em uma catástrofe no que diz respeito à questão aí do bombeamento e do escoamento do esgoto da capital, e que poderia levar, em caso de colapso, a um problema de saúde pública aí, de cólera, de tifo, enfim, de inúmeras posições aí que poderiam inviabilizar, né, a vida comum, rotineira, cotidiana do cidadão na capital da Ucrânia. Esse paradoxo do avanço terrestre, mesmo que a um grande custo de vidas humanas, parece que não há problema em relação à falta de, vamos dizer assim, de mão de obra militar para a Ucrânia. Tá? Esse paradoxo entre o avanço terrestre ucraniano em muitas regiões e a perda da capacidade de suministrar, de abastecer, de oferecer recursos para que as cidades funcionem minimamente nas suas necessidades mais elementares, em função desses ataques remotos que os russos efetuam, poderia sugerir que haja uma possibilidade de um acordo. Aí tem todo tipo de concepção em relação a essa perspectiva de acordo. Resta saber se as administrações da OTAN, dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, dos países bálticos, da Alemanha, da Polônia, aqueceriam em relação a essa posição de negociação dos ucranianos. Mas a posição mais comentada em todo o espectro de analistas que eu pude interagir, todo espectro de análise, inclusive de russos, de ucranianos, de pró-russos, de pró-ucranianos, no Brasil, fora do Brasil, é que qualquer acordo de paz, a priori, manteria, tá? Essa é a visão amplamente majoritária, a Crimeia sob controle russo, restauraria, de alguma forma, condições de negociação em relação ao Donbas, tá? Mas dentro desse perfil do que a gente vê em campo hoje, pode mudar. Mas, muito provavelmente, restabeleceria o controle ucraniano sobre os oblastos de Kherson, de Zaporídia e sobre, eventualmente, até a própria margem ali de Mariupol, na região do Mar de Azov. Esta é uma possibilidade, vamos dizer assim, realista em relação ao quadro que a gente vê hoje sob o ponto de vista militar. Muito pouca gente vê hoje a possibilidade de utilização de armamento nuclear, porque seria demasiado custoso para quem empregasse, num primeiro momento, para quem eventualmente fosse atacado, seria uma obrigação, praticamente, de respostas, sob o ponto de vista, inclusive, estratégico, logístico, operacional, de equilíbrio de forças e tudo mais. E me parece que nenhum dos lados estaria disposto a pagar esse preço. Essa é hoje a análise majoritária. Tá? Essa é hoje a análise majoritária. O que nós teríamos que desenhar dentro desse quadro, e precisamos desenhar até que ponto isso seria tolerável, né, para ambas as partes que estão envolvidas nesse conflito, se a gente imaginar que um acordo de paz hoje, Rússia permanece com a Crimeia, eventualmente com controle de áreas no Donbas, com aquela perspectiva, se não no modelo do Grupo de Minsk, algum outro modelo de negociação que procrastinasse, que adiasse um pouco aí a solução do conflito, nos moldes, talvez, do que acontece hoje em Nagorno-Karabakh, na República de Artsakh,
aonde ali os russos como mediadores, e até as potências ocidentais, Estados Unidos, França, de alguma forma envolvidos antes no grupo de Minsk ao lado da Rússia, veem que esse conflito não deva ser resolvido por essa geração, que não deva ser resolvido agora. Nesse caso, se caminhar a coisa no cenário ucraniano, muito provavelmente é o que vai acontecer em relação ao Donbas. Quer dizer, você vai ter um alargamento aí temporal para que talvez as próximas ou a próxima geração resolvam esse conflito no que diz respeito, no que pertine a Donetsk e Lugansk. Crimeia parece fora de questão. Por que Crimeia parece fora de questão? Porque me parece que mesmo que houvesse possibilidade de um avanço convencional ucraniano sobre a Crimeia, a resposta aí sim seria nuclear. Esse também é um ponto bastante claro, como uma linha vermelha. Né? Se bem a doutrina militar russa consideraria, a partir do momento em que houve a incorporação dos 4 oblasts, depois do referendo, como ataques à Rússia, os ataques que estão acontecendo hoje, fato é que nós não vemos nenhuma perspectiva de perdas na região de Kherson, na região de Zaporídia, ou até na região do Donbas, tá? Se não chegar muito próximo ao que era o status anterior a 24 de fevereiro, possam gerar respostas nucleares. Em relação à Crimeia, sim, porque estrategicamente a tropa está a concentração, não só nos aeródromos, mas está a concentração principal. Você tem aí, vamos dizer, o coração, o núcleo duro da Marinha no Mar Negro. Então, não vejo que os russos entreguem a Crimeia sem que para isso haja um dispêndio pesado aí em relação a vidas humanas e, eventualmente, até a necessidade de encarar uma ação de um ataque nuclear da parte russa em relação à defesa desse território. No restante, não vejo.